Olá, ouvintes! Começamos mais um episódio do podcast do Reumatise, um podcast direcionado para profissionais de saúde que querem se atualizar na reumatologia. Eu sou Júlia. Eu sou Alexandre. E hoje, Ale, nós estamos com dois convidados super especiais, apaixonados pelas miopatias, o Luiz e o Bruno. A gente agradece muito a participação de vocês. A gente agradece pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e vamos bater um papo, sobre miopatias. É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite e sou fã do podcast, assisto todos os episódios. É uma honra ter vocês aqui, viu? Júlia, nesse episódio, e pessoal que está em casa ouvindo, o que a gente vai abordar, Então a gente vai falar um pouquinho do que o reumatologista tem que saber, além da parte muscular, nos pacientes com miopatias autoimunes sistêmicas. Então o que a gente tem que ficar esperto na nossa prática? Então do quadro articular, o que é diferente? Do quadro pulmonar, o que eu tenho que ficar esperto? Do quadro cutâneo, o que eu não posso fazer na minha prática e muito mais. Com certeza, Ale? Um tema ainda muito rodeado de certos mitos, às vezes um desconhecimento geral, então acho que trazer coisas práticas para o nosso dia a dia com esses experts aí vai fazer toda a diferença. Com certeza, porque é comum na prática esses pacientes, às vezes com miopatias, que começam com manifestações extramusculares, serem tratados como outras doenças por muito tempo e tem um atraso no diagnóstico e acabar evoluindo com desfechos desfavoráveis. Com certeza, Então, vamos começar aí com as nossas perguntas. Então, a princípio, quais as principais manifestações extramusculares que a gente deve ficar de olho na prática clínica? Então, é importante ficar de olho em algumas características importantes. Uma delas é o fenômeno de Renault, outra é o pulmão, pneumopatia. Acometimentos cardíacos também são importantes. Acometimentos de pele, claro que a gente está super acostumado quando pensa em paciente com miopatia inflamatória. A gente tem que pensar também em acometimentos sistêmicos, constitucionais, inclusive paranel, que é uma coisa que sempre a gente tem que ficar atento como uma possibilidade. E trato gastrointestinal também, principalmente esofágico. É muito importante a gente citar quando aparece o paciente com manifestações extramusculares sem miopatia, que isso pode levar a um diagnóstico equivocado, muitas vezes. E muitas vezes é acometimento pulmonar, Por exemplo, um paciente com um quadro pulmonar, um fenômeno de Renault, às vezes vai ganhar um diagnóstico de esclerose sistêmica, mas a gente sabe que depois vai abrir uma antissintetase, ou então aquele paciente que fica com aquele diagnóstico de IPAF, pneumonia intersticial com características de autoimunidade, muitas vezes vai evoluir ao longo do tempo, mostrando todas as outras características e evoluindo então para um diagnóstico de uma miopatia de overlap. Não, perfeito. Inclusive, tem alguns colegas que defendem que o IPAF especificamente, sempre fica atento em relação aos anticorpos para miopatias inflamatórias. E tem alguns colegas que até defendem um termo específico da IPAF da miopatia, Já chegou a ver? A pneumomiosite, que seria um termo que até alguns colegas têm usado em alguns artigos, inclusive. Eu acho esse termo perfeito, Tem muitas miopatias que o pulmão é o órgão dominante, Que a miopatia é leve, então, principalmente na síndrome de sintetase, alguns anticorpos como PL7, PL12, a gente vai falar bastante de anticorpo, eu acho, aqui nesse episódio, Por exemplo, na dermatomiosite também, MDA5, a gente sabe que tem muita doença pulmonar e muitas vezes ela é hipo ou amiopática, Que tem uma diferença. A hipomiopática é quando você não tem a fraqueza clínica, mas você tem ou uma eletroneuromiografia, ou uma ressonância, ou mesmo uma aldolase tocada mostrando algum acometimento muscular, mas sem fraqueza objetiva. E a amiopática é aquela que você não tem sequer evidência de acometimento muscular. Então, essas formas, que o pulmão dominante são muito importantes, a gente tem que reconhecer na prática. Perfeito. Mas eu posso fazer uma pergunta já? Na opinião de vocês, IPAF sempre é uma entidade que vai apresentar uma evolução? Ou vocês acham que realmente ela deve ser considerada como de uma forma separada, que ela pode estabilizar por ali? Porque tem muita discordância nisso aí. A gente já sabe que tem as características próprias para a gente reconhecer, mas na opinião de vocês, sempre isso vai evoluir ou não? Vocês acham que é uma coisa que a gente pode considerar uma entidade à parte? Perfeito. Acho que até para todo mundo que está vendo a gente, talvez alguns não estejam familiarizados com o IPAF, Então, o IPAF é uma entidade, uma síndrome, que a gente tem 3 domínios: domínio clínico, domínio sorológico e o domínio também que seja histopatológico ou de imagem. E você tem que ter pelo menos 2 domínios cobertos com pelo menos um item, E a gente sabe que alguns pacientes que têm IPAF e que tem uma certa discussão em relação ao IPAF, IPAF, inclusive o critério classificatório, muita gente inclusive discute a possibilidade de reavaliar esse critério classificatório, mas alguns pacientes, principalmente os que são muito bem tratados desde o começo,
eu entendo que às vezes eles acabam não evoluindo para um nome e sobrenome de doença. Agora, aqueles pacientes que muitas vezes acabam pulando de serviço em serviço, ninguém faz diagnóstico preciso de PAF, não começa a tratar como imunossupressor, ou enfim, nitazoxanib, depende da situação, acaba evoluindo, né, muitas vezes, e aí você consegue ver depois de alguns anos, meses, enfim, um diagnóstico mais preciso, né? Então, acho que depende muito de como o paciente vai ser levado e das características do próprio paciente, né? Eu acho que a IPAF é um grupo, né, meio heterogêneo de doentes, né, de pacientes. E esse conceito ele nasce justamente da necessidade da gente não esperar ter um diagnóstico firmado para começar a tratar esses pacientes. Porque a gente sabe que, por via de regra, essas doenças, a doença pulmonar é progressiva e pode cursar com perda de funcionalidade. Enfim, a gente não precisa esperar ter um diagnóstico fechado para tratar e abordar esses pacientes. Perfeito. A IPAF a gente poderia fazer um paralelo com aquele paciente com artrite inicial. Né? Aquele paciente que nem sempre eu vou dar o nome de artrite reumatoide, de uma espondiloartrite periférica, mas você já vai tratar porque o benefício é muito maior do que o risco do paciente no tratamento. Definiu bem, é isso. Você não vai esperar o nome e o sobrenome para começar o tratamento. Exatamente, né? A gente não vai esperar... Às vezes o paciente não gosta muito disso, mas a gente sabe o quanto é importante, né? Que eles querem ter um nome e sobrenome desde o começo. Mas a gente sabe que começar a tratar, às vezes, mesmo sem nome e sobrenome, pro paciente vai ser super importante. Né? O que eu gosto de falar sempre é manifestação agressiva, tratamento agressivo. E é esse paralelo que eu faço com os pacientes, inclusive. Perfeito. Eu não vou deixar uma pessoa que está batendo em mim com um soco muito forte, vou ficar fazendo carinho nessa pessoa. Então a gente vai pra cima junto e vai vencer essa luta. E é a mesma coisa, eu falo isso todo dia eu falo isso hoje. Inclusive eu falei isso hoje. E eu acho que quando a gente está falando de pulmão também é importante a gente reconhecer os padrões mais prevalentes, né? Quando a gente fala das miopatias, né? Então a gente pode ter pacientes apresentando um padrão de pneumonia intersticial não específica, que é um padrão com mais infiltrado em vidro fosco, reticulado periférico, bronquiectasia de tração. E a gente pode ter também um padrão de pneumonia organização, já com algumas áreas de consolidação, perilobulares, também com bronquiectasia de tração. E a gente pode ter um overlap, né? Ter um padrão que é concomitante. Eu tenho tanto características de pneumonia em organização quanto de pneumonia intersticial não específica. Então, quando a gente vê esse padrão, principalmente quando está associado a alguns sinais que sugerem uma doença autoimune, a gente tem que dosar, pedir, né, o painel antissintetase, que vão ter vários anticorpos antissintetase. Se tiver sobreposição de BUP ou COP, né? Isso. Com PIN, aquele misturado ali, a gente tem que pensar em sintetase, é isso? Exatamente. E principalmente quando a gente tem um faviolamento exuberante ou um sinal da linha reta, que é quando a gente vê no corte sagital do pulmão, a gente avalia, tem como se fosse uma linha reta mesmo traçada, né? Um gradiente ápico basal, né? Com muito acometimento na base e pouco no ápice. Quando a gente tem também o acometimento da porção anterior do lobo superior e quando a gente tem o sinal dos quatro cantos, que é num corte coronal específico, você vê acometimento da porção anterior do lobo superior e a porção póstero superior do lobo inferior, né? No mesmo corte. Aí a gente tem que pensar na possibilidade de ter uma doença reumatológica por trás dessa pneumopatia. Perfeito. Ótimo. Eu acho que falar sobre essa questão do overlap, né, de OP, BUP, como vocês quiserem, COP, NSIP e PIN é muito importante, porque esse é o padrão mais característico realmente, né? Não o mais comum, mas o mais característico das miopatias é esse. E lembrar também que mesmo, né, esses fatores, eles mostram até o porquê que esse paciente com pneumomiosite, que o pessoal, né, cita quando fala de IPAF, tem um prognóstico relativamente bom quando comparado com o IPAF não pneumomiosite. Porque a gente sabe que a pneumonia ou pneumopatia em organização, ela responde muito bem ao corticoide geralmente, né? Então, um paciente que tem o melhor prognóstico, desde que você fazer um diagnóstico precoce e tratando. Outros padrões que podem ter também o IP, né, a PIO, é um padrão que não é tão comum assim, né, na pneumopatia da miosite, mas pode acontecer. E um padrão que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente pensando em dermatomiosite, é um padrão de pneumomediastino. Os dois pacientes com pneumomediastino mais graves que eu vi na minha vida, depois eu fui entender que era uma dermatomiosite. Um eu sabia já, o outro fui entender depois, quando já era até um pouco tarde. Tá. Era MDA5 positivo os dois? Então, eu dosei. Os dois eram negativos, tá? Mas eu juro que eu dosei. Na verdade, um era dessa casa, a gente acabou não conseguindo dosar. O outro também era dessa casa. Uma colega dermato ajudou a gente a conseguir o anti-MDA5 e veio negativo. Na escola, a gente tem 2 pacientes. Eu vou contar essa história, eu acho que eu já contei em algum episódio, tá? Um caso triste, outro
que evoluiu muito bem, graças a Deus. Eu era preceptor na época e a Rívica era R4. E a Rívica estava vendo a interconsulta de um paciente que internou, que era uma dermatomiosite clássica, que evoluiu com pneumomediastino. Só que antes disso tudo acontecer, Rívica foi estudar o caso, porque estava chamando muita atenção. Um paciente com um quadro pulmonar intersticial muito extenso, de rápida progressão, um quadro de dermatomiosite amiopática, e algo que chamava atenção nessa paciente, quando ela foi fazer a broncoscopia, ela tinha algumas úlceras, tá? Na laringe e na traqueia. E a Rívica foi estudar. Entrou no PubMed, úlceras em traqueia, dermatomiosite amiopática, apareceu um caso clínico. Dermatomiosite amiopática evoluindo com pneumomediastino. Isso foi num dia. No outro dia, foram passar visita para ver a paciente. A paciente tinha evoluído com... Estava apresentando o enfisema de quadro subcutâneo. A Rívica olhou e falou, essa paciente está fazendo um pneumomediastino. E era. Foi assim que a Rívica deu o diagnóstico e bateu o martelo. Essa paciente, infelizmente, evoluiu mal. Essa foi a cena ruim. Calma, agora eu vou falar a cena boa. Rívica, de novo, tem que ter um elo, alguma coisa, né? Tem alguma pessoa ligando tudo. Rívica estava num café que a gente tem na Unifesp, que chama Amerepan. Estava lá conversando, ouvindo conversas. E os residentes da clínica médica estavam discutindo um caso de um paciente que internou com pneumomediastino espontâneo. E eles falaram que esse paciente tinha lesões cutâneas. Quando o Rívica ouviu, falou, esse paciente é uma dermatomiosite amiopática. Acho que a gente conhece isso aí, viu, Ale? Exatamente. Acho que a gente conhece. Exatamente. E chamaram a reumato, e realmente era. E depois esse paciente evoluiu realmente com MDA5 positivo. Então, a gente tem que lembrar, como o Luiz falou, paciente com dermato amiopática tem que lembrar de pneumomediastino. Eu acho que é isso daí é assustador, né? Eu tenho 3 casos de MDA5 com pneumomediastino, né? E os 3 fizeram enfisema subcutâneo. Uma, inclusive, ficou com enfisema subcutâneo mais de um mês. E realmente é uma marca da doença, né? Eu acho que esse fenótipo é bem descrito associado ao MDA5, né? Porque como a gente não tem tanta disponibilidade assim desses altos anticorpos, alguns foram descritos mais recentemente, né? As associações fenotípicas às vezes variam de estudo para estudo, mas no MDA5 eu acho que está bem desenhado e eu acho importante a gente falar porque é muito fácil a gente reconhecer, né? Então ele é caracterizado por pápulas palmares. Então, assim, você vê lesões avermelhadas na palma das mãos, principalmente nas linhas interdigitais, uma alopécia não cicatricial, lesões ulceradas na ponta dos dedos, pápulas de Gottron ulceradas também, tem que pensar em MDA5. E, normalmente, é uma pneumopatia grave e pode evoluir com pneumomediastino. Agora, curioso, né, que os estudos asiáticos eles mostram um padrão de anti-MDA5 muito mais agressivo do que aqui do Brasil. Mas a gente vê os pacientes com anti-MDA5 que são muito graves, mesmo na população brasileira, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente está ainda desenhando, né? Porque a gente tem dificuldade de acesso ao anti-MDA5 no SUS, né, pelo menos. Mas eu acho que no Brasil também tem muito paciente grave com anti-MDA5, assim como o asiático, aquele padrão asiático, né? É porque, querendo ou não, tem a parte genética de miscigenação que a gente tem na nossa realidade do Brasil, né? O MDA5 oriental é mais grave, o MDA5 europeu americano é um perfil mais brando, teoricamente, né? Então, no Brasil, a gente ainda não sabe, né? Talvez a gente tenha que fazer nossa coorte aí brasileira, quem sabe, né? Pessoal, e para quem está em casa e não tem tanto acesso, assim, no mundo ideal, quais autoanticorpos vocês julgariam, assim, necessários para você já pensar de cara, solicitar? Acho que para a gente dar esse feedback para quem está em casa e muitas vezes não tem acesso a tudo, o que seria o mínimo necessário para vocês? A gente tem a questão do painel que ajuda muito a gente no dia a dia, né, no consultório particular, realmente é muito relevante. Mas assim, por exemplo, nessa casa a gente tem pouquíssimos anticorpos que a gente consegue pedir, né? Então, a gente consegue pedir mais anticorpo até associado do que específico para miosite. Então, a gente tem anti-Rho, que é que acaba salvando a gente lá, pensando em anticorpo, né? Só que, como eu até brinco com você, o anti-Rho é promíscuo, né? Então ele aparece em tudo que é doença, não casa com ninguém. Essa frase é famosa. Né? Mas a gente sabe que na miosite ele é um anticorpo associado e ele pode ter uma relação com cometimento além de cutâneo também pulmonar, né? Marcador de gravidade, inclusive, né? Exato. O que vale ressaltar é que quando a gente dosa o Rho no Brasil, a gente não escolhe qual Rho está dosando, né? Isso. A gente dosa tanto o Rho 52 quanto o Rho 60. Que o Rho 60 é o mais promíscuo de todo, né? O 52 é aquele que está associado à maior gravidade, principalmente no quadro pulmonar, Você falou uma coisa muito legal. Eu peguei uma paciente agora, acho que é um mês mais ou menos. Então ela tinha feito o anti-Rho e ela ficou internada lá investigando o quadro pulmonar dela, inclusive. E o anti-Rho era negativo. Aí eu pedi o painel e aí o painel veio com o anti-Rho 52 kDaltons. E aí positivo.
né? Então, se não tivesse aparecido um painel, até talvez eu nem fosse pedir de fato o anti-RO com 52 kV, e ele realmente ajudou muito em relação ao diagnóstico, né? No caso, ela tinha um quadro bem, né, típico de antitetase especificamente, mas aí veio o anti-RO. Outra coisa que a gente pode pedir, que é mais fácil, o anti-JO 1, né, que eu acho que acaba sendo acessível, inclusive no SUS, né? O anti-Mi2, alguns lugares fazem, o anti-RNP, que é um anticorpo também não específico, mais associado, a gente consegue fazer, nesta casa, inclusive, a gente consegue fazer, mas acho que a gente fica meio amarrado, né? A gente não consegue ter tanta coisa. Lembrando que o FAN, inclusive, que a gente, claro, vai pedir no SUS, ele pode vir negativo em 40%, 50% dos pacientes com miopatia, então, né, às vezes vai atrapalhar. Se o FAN, lembrando, para quem está em casa, se o FAN vier ou nuclear puxado fino, ou citoplasmático, são os fãs que mais se associam com nossos anticorpos, né? Então, um puxado fino, por exemplo, a gente pode falar do anti-Mi2, por exemplo. Isso, né? Nuclear pontilhado fino Mi2 e o citoplasmático pontilhado fino JO1, e quando ele é fino denso, os outros antissintetases, né? PL7, PL12. O anti-TIF, por exemplo, nuclear puxado fino também, que é outro. A maioria acaba sendo nuclear pontilhado fino, né? MDA5 também, se não me falha memória também, não? MDA5 é citoplasmático. Exato. Mas normalmente ele é negativo, mas quando positivo ele é citoplasmático pontilhado fino. Tem uma farofinha no núcleo pontilhado fino, se não estou falando memória. Não tem alguns ali, né? Tem alguns que são Mi2, TIF1. Exato. O TIF, por exemplo. Eu acho que vale fazer uma consideração em relação aos painéis, né? Porque acho que cada vez mais eles vão estar mais disponíveis, né? Aqui comercialmente no Brasil, pelo menos nos grandes centros, a gente tem 2 grandes painéis, né? Um com 16 antígenos e outro com 23. Esse com 16 antígenos, normalmente ele vem com o nome de painel antissintetase. Ele tem alguns anticorpos antissintetase, JO1, PL7, PL12, AJ, EJ, e alguns anticorpos miosite associados, que a gente tem os miosite específicos e os miosite associados, como PMSCL, o RO52, KU, enfim. E a gente tem o de 23 antígenos, que normalmente é comercializado com o nome de painel para dermatomiosite, que entram os 5 antígenos da dermatomiosite. Mi2, TIF1 gama, MDA5, SAE e NXP2. Então, dependendo da sua hipótese, né, você vai escolher um ou outro. Esse da dermatomiosite, ele contempla também os antissintetases. Então, o painel é um pouquinho mais amplo, né, podendo solicitar é melhor. E uma outra consideração importante também em relação aos painéis esses autoanticorpos, pelo menos os miosites específicos, eles são mutuamente exclusivos. Então, se eu tenho um painel que tem uma positividade fraca para 2 anticorpos de miosite específicos, provavelmente isso é um falso positivo. A única exceção é um anticorpo miosite associado que ele já falou, é o RO52, que fica aí acompanhando muitas vezes outros autoanticorpos. Aproveitando que você está falando de anticorpos e solicitação de exame, tem um anticorpo que muita gente não conhece, mas pode ajudar a gente, inclusive na prática, que é o anti-CN1A. Tá? É um anticorpo, para quem não conhece, que é associado, né, com IBM, então, enfim, existe por corpo de inclusão. E às vezes o paciente vem com um quadro bem típico e você pede o anti-CN1A que está fora dos painéis, né, comercializados, mas que é possível fazer também. E se ele vem positivo, às vezes você acaba nem precisando fazer, de fato, uma biópsia se, repito, o quadro for compatível, a ressonância for compatível, né, pegando principalmente a musculatura anterior da coxa. Então, e claro, o quadro clínico compatível que, para quem não sabe, então, pega principalmente flexor de dedos, né? É muito comum também pegar dorsiflexor, né, das pernas, pegar também a região das coxas, e que é muito comum ter disfagia em 60% dos casos, mais comum, e é o único dos todas as doenças nossas de miosite que é mais comum no homem do que na mulher, né? Acima de 50 anos de idade, principalmente. Vocês falaram uma coisa que é muito importante com relação ao painel, acho que o Bruno destrinchou isso daqui, mas a gente tem que tomar cuidado com relação ao falso positivo, né? Porque esses painéis, muitas vezes, eles dão falso positivo, então se o paciente ele tem uma positividade de algum autoanticorpo naquele painel, for fraco positivo e não for compatível com o fenótipo clínico do paciente, talvez não valha a pena você valorizar aquele autoanticorpo, tá? Porque tem as correlações, né? Eu sempre falo, né? A reumato é uma propedêutica armada gigante, a gente sabe disso, né? Mas a clínica tem que ser soberana, né? Então sempre tem que olhar a clínica do paciente e ver esse caso mesmo. E acho que nesse cenário também um pouco de escassez de exame, né? Quando a gente tem um fenótipo muito característico do anti-MDA5, um marcador substitutivo do anticorpo é a ferritina, né? Quando a gente tem uma hiperferritinemia muito importante, acima de 1000, a gente pode presumir num fenótipo clínico característico, né? Que seja um paciente com MDA5, né?
Então, como vocês falaram bastante agora de MDA5, várias apresentações, a gente acabou discutindo isso, aproveitando o gancho, né? É uma doença que potencialmente agressiva. E como a gente já conversou, doença agressiva, tratamento agressivo. Então, como que a gente tem que abordar esses pacientes na prática clínica? Eu acho que uma coisa muito importante, né, é como você falou, né? Doença agressiva, tratamento agressivo. E esses pacientes com doença pulmonar rapidamente progressiva, associada ao MDA5, né, aquele paciente que necessita de oxigênio, evolui rapidamente para uma deterioração respiratória, ou tem marcadores de mau prognóstico, hiperferritinemia, um PCR aumentado, hipoxemia, muito infiltrado na tomografia, eles devem ser tratados com terapia combinada. Existem uma meta-análise que comparou, né, o uso da terapia inicial, em que você vai step-up therapy, que você vai acrescentando imunossupressores, versus a terapia combinada, e ele viu que o tratamento, quando você faz combinado, você tem 33% de mortalidade. E quando você vai associando um depois do outro, essa mortalidade chega a 89%. Então é muito importante que nesses casos de doença rapidamente progressiva, a gente comece com terapia tripla. Metilprednisolona, inibidor de calcineurina, se disponível tacrolimus e ciclofosfamida. E essa ciclofosfamida, inicialmente ela é quinzenal, né, por 6 ciclos, depois ela passa a cada 3-4 semanas. Então é um tratamento realmente agressivo, mas é isso, doença agressiva, tratamento agressivo. Teria alguma outra opção, assim, tem a terapia tripla que os orientais gostam muito, né, que assim eu acho que a grande evidência que a gente tem são com os orientais. Sim. Mas teria algumas outras alternativas, porque quando você vai ler literatura americana, eles não falam basicamente de terapia tripla, né? Eles gostam muito de micofenolato, falam de rituximab, então teria outras opções pra gente fazer além da terapia tripla? E aí pensando em MDA5 especificamente? MDA5 rapidamente progressivo. Tá. Paciente com quadro muito grave, né? Rapidamente progressiva, aí tem os guidelines, né, que eu gosto da terapia tripla. Mas guidelines, né? Eu também gosto, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então, os guidelines, eles definem muito quando o quadro é muito rápido, agressivo, além da pulsoterapia, né, de você usar ou ciclosamida ou rituximab nos quadros mais graves, né? Isso, o guideline, inclusive, do CHESS, que saiu agora recente. E eu acho que também, até a Comissão Brasileira publicou também algo nesse sentido agora recentemente, mas não no jornal brasileiro, mas sim no jornal exterior. Agora esqueci o nome, inclusive, do jornal. E quando o quadro é menos grave, aí ou usar um inibidor de calcineurina, né? Pensando não terapia tripla, né? Pensando só terapia comum. Então, seria tacrolimus, né? Ciclosporina. Tacrolimus tem muito dado, principalmente nos asiáticos também, né? Dados muito, muito legais, inclusive. E mofetil também, né? Ficou com uma opção nesses casos menos graves, né? Mas é isso, tem que ser muito agressivo. Até porque, agora, inclusive, teve um pôster super legal no lá que saiu, que o anti-MDA5, ele tem muita mortalidade. Mas, curiosamente, quando você trata agressivamente, ele é um dos melhores prognósticos a médio e longo prazo. Se você é agressivo, o prognóstico é bom. Dá tá? pra gente fazer um paralelo com o hemato, Burkitt. Olá, Maior taxa de replicação. Não, mas gente. Maior replicação, melhor resposta. Taxa de cura acima de 90%. Só um paralelo aí. Só uma curiosidade agora. E os JAKs? Eu ia falar sobre isso também. Perfeito. Eu sou um entusiasta dos inibidores de JAK na dermatomiosite. Eu entendo a dermatomiosite como uma interferonopatia poligênica, né? Já tem uma série de estudos mostrando, né, a assinatura do interferon. A gente sabe como os inibidores de JAK são eficientes para inibir essa via do interferon. Então, como terapia de resgate nesses pacientes com doença pulmonar rapidamente progressiva, que já estão em terapia tripla e seguem deteriorando o quadro clínico, o inibidor de JAK, tofacitinib, mostrou benefício de mortalidade em pequenas séries de casos, né? E alguns estudos prospectivos começando a sair também, demonstrando esse benefício. Então, eu acho que é uma arma a mais para a gente ter contra essa doença tão agressiva. Perfeito. Uma coisa que não é qualquer inibidor de JAK. Teoricamente, até o momento que a gente sabe que funciona melhor, é o tofacitinib, porque ele é um pan-JAK, né? E acaba conseguindo inibir melhor a vida do interferon. Pensando principalmente na pele e pulmão, né? Isso. É o que mais ajuda, né? E que você falou da interferonopatia, uma outra coisa que eu gosto de falar da dermato, eu brinco que ela é uma vasculite muscular. Porque ela faz muito fenômeno vascular, né? E principalmente da MDA5, né? Que a gente sabe que essas úlceras, esse pneu mediastino é uma vasculite realmente ali, né? Da árvore traqueal, de toda a árvore brônquica. Sim. Então, por isso que eu acho
Gosto de brincar que é uma vasculite. Sim. Inclusive faz úlcera, né? Pensando em vasculite mesmo. Inclusive tem dado já alguns estudos pequenos, mas até com anti-interferon, inclusive, né? Mas ainda falando de inibidor de JAK, né? Tem agora um inibidor de JAK1 e TYK2, que é o beprocitinib, e ele está em estudo fase 3 também para dermatomiosite, então acho que vamos ter resultados positivos. Bem falado no ACR isso aí, né? Bom, vamos esperar ansiosos. É que vocês não estão vendo a cara do Bruno agora. Quem tiver no áudio, ele tá com uma cara de feliz com o remédio. Os resultados devem estar muito bons. Eu não cheguei a ver os resultados, mas devem estar muito bons. Eu pensei que eu só conhecia essa cara no Luiz, agora eu tô conhecendo o outro. E eu acho que não tem como falar de paciente com homeopatia grave e não falar de gama-globulina também, né? Já que a gente entrou nesse mundo aí. Então, a imunoglobulina, para quem, eu acho que quase todo mundo já leu, mas o Proderm, por exemplo, indo super bem, né? Que foi um estudo bem grande, pensando em homeopatia inflamatória, né? Duplo cego inicialmente, né? Controlado, depois com uma fase em open label e mostrando um desfecho bem interessante em relação à dermatomiosite especificamente, né? E outro grupo que se deu bem, né? E aí eu achei até curioso, mas pacientes que tinham anti-TIF, tá? Especificamente anti-TIF, se deram ainda melhor do que os outros subgrupos com dermatomiosite, né? Então, eu acho que a gama-globulina tem um papel bem legal também nos nossos doentes, principalmente os mais graves com o poupador de corticoide, né? Tá, a gente falou quadro pulmonar grave, né? Falou terapia tripla, inibidor de JAK. E a gama-globulina nesses pacientes? E a gama? Faz ou não faz? Imunoglobulina nesses pacientes com quadro pulmonar? Para pulmão tem pouco dado. Para pulmão tem pouco dado, né? Bem controverso. Para pulmão, inclusive, tem muito pouco dado de imunoglobulina especificamente, né? Eu acho que não é o paciente do pulmão que é o paciente que vai ter mais benefício com os dados que a gente tem na literatura até o momento, né? Talvez um dia mostre que não, que mostra que vai bem. Mas eu gosto principalmente de imunoglobulina para paciente com um quadro muscular muito importante, miopatia grave mesmo importante. E disfagia, né? Disfagia, inclusive. Disfagia tem dado mais ou menos, mas tem dado inclusive para miosite por copo de inclusão, né? Tudo bem que não são dados tão convincentes, mas até nesse grupo, quando se fala de disfagia, vai bem a priori imunoglobulina. E também para paciente com pele muito grave, eu gosto de imunoglobulina, tá? Eu gosto. E saindo um pouco da dermato, já que a gente está falando de imunoglobulina, né? O papel da imunoglobulina também na miopatia necrosante imunomediada, né? Principalmente naqueles pacientes com anti-HMG-CR positivo. E aí, um parênteses, vale a pena comentar, esse anticorpo não está em nenhum painel. Então, se você suspeita de miopatia necrosante imunomediada, você vai ter que pedir o anti-HMG-CR separado. O SRP tem nos painéis. O SRP, ele é uma miopatia necrosante imunomediada que gostaria de ser uma antissintetase em algum lugar, assim, né? Porque tem aí, às vezes, uma pneumopatia subclínica, né? Coisa que no HMG-CR a gente não vê. Uhum. E aí, a imunoglobulina tem um papel muito importante como terapia de resgate para esses pacientes. Em miopatia necrosante imunomediada, eu gosto também de ser muito agressivo no começo do tratamento, né? Então, né, você falou perfeitamente da imunoglobulina nesse paciente que é anti-HMG com a redutase, e o paciente que é anti-SRP, geralmente a gente começa até com rituximab de cara no mundo ideal, né? E tendo, né? E tudo junto e misturado também. Exato. E eu tento misturar, na verdade, na maioria das vezes no mundo ideal, né? Nem sempre a gente consegue, mas... É o multitarget geral, né, gente? E é bom que um complementa o outro. Exato. Se o Redux dá hipogama, a gente dá imunoglobulina também. E é uma coisa interessante. Na prática, vocês percebem também isso, que o paciente que está com rituximab e usando imunoglobulina já junto, associados, é o paciente que vai dar menos trabalho pensando em risco de infecção. Esses pacientes infectam muito menos no meu consultório. Então é mais um motivo que às vezes eu até gosto de associar mesmo, porque dá menos trabalho, assim, na prática. É vitamina. Brincadeira, não é não. Não é não, pessoal. Brincadeira. Tudo bem, a gente falou bastante coisa de pulmão até agora. Tem mais alguma coisa que a gente tem que ficar esperto na prática? Uhum. Então, uma coisa que a gente às vezes esquece, mas que existem casos de hipertensão pulmonar associado com as miopatias, né? Isso não é comum, isso é inclusive bem comum, mas eu tenho 2 pacientes que têm, um na sua casa, outro no consultório, então vale a pena só a gente ficar atento, porque esse paciente é um paciente que, a priori, se beneficiaria de imunossupressão. Então, assim como na doença mista, assim como também no lúpus, e diferentemente da esclerose sistêmica, que a hipertensão pulmonar, né, não vai ter um desfecho bom imunossuprimido por isso, né? Então, acho que vale a pena ficar atento com isso também. Apesar de raro, existe. Tá? Ótimo. Então, a gente já falou bastante coisa de pulmão, né? Falamos dos pacientes com quadros pulmonares graves, falamos alguma coisinha de pele.
E com relação à pele, a gente, além da MDA5, quais são os outros achados cutâneos que conseguem me guiar mais ou menos para o fenótipo clínico na prática? Perfeito. Acho que mão de mecânico não tem como a gente não falar. Então, mão de mecânico eu acho que é uma questão que todo clínico tem que estar atento que existe. Porque o que eu já vi de paciente vindo com um MyPath, e aí você tinha uma baita mão de mecânico, assim. Então, isso tem que ficar atento. O pneumo, se algum pneumo estiver ouvindo a gente também, por favor, veja sempre mão de mecânico dos nossos pacientes. O pé também é bom olhar, né? O pé. Opa, pezinho também sempre bom, né? Pé de andarilho, né? O pé de andarilho. Exato. E também ver a questão da cutícula, né? A hipertrofia cuticular, que é uma coisa que o pessoal às vezes passa percebido, né, Bordalo? Então, acho que vale a pena. A hipertrofia cuticular e as telangiectasias periungueais também, perfeito, né? Também. Sempre, a gente reumato sempre olha a mão, né? E aí, mão de mecânico, lembrar de antissintetase, mas lembrar também que ela pode estar presente na MDA5 também, né? E acho que, em termos de guiar um pouco o fenótipo, né? Calcinose está muito relacionada ao NXP2 também, né? Que é uma manifestação também que a gente vê bastante, né? E também muito comum também na DM juvenil, né? Então, dermatose juvenil, que até 40% vão ter calcinose, então é um número razoavelmente grande, né? Lembrar também das úlceras, né? Que você falou, inclusive, já do TIF, você chegou a citar. Isso. O anti-SAI, às vezes, que a gente tem uma dificuldade em pedir, mas agora está começando a ser comercializado, tem relação também com o quadro cutâneo bastante extenso. É uma coisa que vale a pena lembrar, né? Outras coisas, o Halsted, né? Que é uma coisa que é muito nossa, assim, da dermatomiosite, lembrar que ele existe. Gotron, lembrar que existe Gotron invertido também, que inclusive teve no New England, saiu esse ano um Gotron invertido, né? Liótropo, eu acho que não... Isso é dia a dia. Tudo dia a dia. Eu acho que vale a pena lembrar, assim, igual você comentou, o SAI, quadro cutâneo extenso. Tifigama também, né? Gosto de fazer um quadro cutâneo bem exuberante também, perfeito, né? Com lesões atípicas, às vezes, né? Uma poiquilodermia importante, lesões ulceradas, red on white, lesões né? red on white, exatamente. E também, em relação ao tifingama também, o heliótropo com edema, né? Aquele heliótropo infiltrado também. Que parece até Nazark inicialmente. Você fala, deve estar semidefrótico, você vai ver. Não, peraí, tá muito vermelho para ser semidefrótico isso aqui. Tem outro também, alto de corpo, que eu gosto da edema de membros também, que eu acho que é o NXP2, né? Perfeito. E outra coisa que a gente esquece às vezes, dermatite flagelada. Né? Dermatite flagelada ocorre até 5% dos pacientes com dermatomiosite e pode simular um monte de coisa, né? Pode, por exemplo, intoxicação por bleomicina. No New England saiu, inclusive, intoxicação por shiitake, você viu? Sim. Shiitake mal cozido. Consumidores de Exato, shiitake mal cozido. É igual cocaína, né? Com o preparo todo, né? Levamisol. E eventualmente, então, lembrar disso, né? Lembrar, fungos podem fazer dermatite flagelada também. E só mais uma coisa que eu acabei esquecendo de falar do tifigama, também sempre olhar o palato, né, do paciente também, que pode ter aquele oval patch, né? Perfeito. Ele tem uma região do palato que tem que lembrar. E também lembrar de dermatomiosite como diagnóstico diferencial de eritrodermia, né? Porque em até 7% dos casos pode ocorrer eritrodermia, né? Bruno, mas acho que esse é um gancho legal de vocês comentarem quais os quadros cutâneos que, se a gente não tiver outras manifestações, que a gente tem que lembrar o pessoal aí que está em casa para a gente pensar nessa possibilidade diagnóstica e ficar mais atento. Não confundir, por exemplo, com eritrodermia, não confundir com lúpus cutâneo, né? Quando que são esses quadros assim? Uma coisa que às vezes eu já vi confundir, poucas, mas eu já vi psoríase. Às vezes a psoríase não tem aquelas placas lindas, né, da psoríase, e fica uma coisa mais tênue, mais eritematosa, né? Pega a cotovelo, aquela psoríase vulgar, e o pessoal confunde às vezes, né, com Gotron. Eu tenho um caso muito interessante de um paciente com dermatomiosite, que ele tinha as lesões, né, as pápulas de Gotron, né, e o sinal de Gotron no cotovelo, bastante descamativo, eritematoso, bem psoriasiforme. E ele tinha também uma artralgia, né? E começou com uma dor lombar. E aí foi fazer uma ressonância de sacrilíaca, suspeitando de artrite psoriásica, e aí veio um edema muscular no psoas, e aí a gente pediu, o anticorpo veio positivo, e na verdade era uma dermatomiosite. Então realmente confunde. Outra coisa que eu já vi chegando no consultório, e o pessoal pensando que pudesse ser lúpus ou dermatomiosite, é rosácea, né? Rosácea também é clássico, né? Porque pode e piora com sol, né? Tem toda uma questão que faz confundir. Outra coisa que o pessoal confunde muito, assim, e até às vezes a biópsia é relativamente semelhante, é o lúpus, né, mesmo. E uma coisa interessante do lúpus é que o rash, ele tem aquela questão de poupar o suco nasolabial, coisa que a dermatomiosite não costuma fazer. Esse é um dado também pra gente ficar atento, né?
E na biópsia é indistinguível, né? Assim, vai ser uma dermatite vacular de interface nas duas doenças. Alguns autores sugerem que tem um acúmulo maior de mucina, uma mucinose maior na dermata do que no lúpus. Mas, enfim, são detalhes. Na prática, muitas vezes não vai ser conclusivo e, enfim. Então, a gente falou de algumas manifestações cutâneas que são importantes. Tem alguma outra coisa que eu tenho que ficar esperto no exame físico, no quadro, na ectoscopia, que eu já consigo visualizar no paciente? Perfeito. Então, o Raynaud, para a gente sempre lembrar do Raynaud, né? Que pode vir na dermatomiosite, pode vir também na antistetase. E o Raynaud, eu tenho alguns pacientes no consultório que começaram a antistetase deles com Raynaud e artrite. Ponto. Tá? E a artrite essa, inclusive, que pode ser erosiva. Então, assim, para quem está em casa, lembrar. O antistetase, principalmente o anti-Jo1, pode fazer artrite erosiva, tá? E aí depois, com o tempo, você vai ver que vai começar a abrir uma mão de mecânico, febre, músculo e... Exatamente. E é totalmente idêntico à artrite reumatoide em alguns casos, né? A gente tem aquela ideia, né, da poliartrite de pequenas articulações, não erosiva, mais indolente, associada à síndrome de sintetase, mas em mais ou menos uns 25% dos casos a artrite é erosiva e com sinovite bem semelhante à R. Perfeito. E não é incomum que a gente veja paciente com antissintetase, né, com diagnóstico inicial de artrite reumatoide, e muitas vezes aí com aquela artrite reumatoide que tem um Raynaud que ninguém explica, e aí faz anti-TNF e abre um quadro pulmonar, né? Porque o anti-TNF para esses pacientes desvia o eixo todo para a via do interferon e normalmente piora bastante o prognóstico desses pacientes. Perfeito. Tá aí uma coisa a não fazer no tratamento, né? Anti-TNF não já fazer fica TNF, essa dica. Já fica a dica, né? E uma coisa que vocês estão falando, né, que eu já estou pensando aqui, acho que vocês já devem ter pensado também. Então, alguns pacientes podem abrir o quadro com disfagia, quadro pulmonar, Raynaud. O que muitas vezes acaba sendo diagnosticado como uma esclerocinesclero. Perfeito. Então, tá aí um outro diagnóstico diferencial para a gente ficar esperto, né? Então, aquele paciente com esclerocinesclero começou a fazer um quadro muscular, tem que lembrar das miopatias inflamatórias, né? Eu acho que não pode deixar passar esse quadro, porque senão ele vai ficar como uma escleromiosite, né? E muitas vezes o paciente tinha os autoanticorpos negativos da esclero, mas tinha o fenótipo clínico parecido com uma esclero. E, na verdade, é uma antissintetase, por exemplo. Mas eu acho, Ale, que esse gancho é até legal para a gente pensar em quadros que a gente receba no consultório de artrite inicial, ainda que não tenha diagnóstico, para a gente já ficar atento a outras manifestações e outras hipóteses, para a gente não ficar enviesado, como o Bruno bem pontuou, de eu peguei um quadro de poliartrite erosiva e aí eu já estou indo para um lado de uma artrite reumatoide, mas tem alguma outra coisa que não explica. Então, acho que a gente só reiterar que temos que ficar bem atentos com o quadro como um todo, porque a gente sabe que depois a evolução pode ser muito errática. Eu não sei se eu exagero ou vocês vão ficar orgulhosos, mas todo paciente meu que tem artrite soronegativa e é erosiva, eu peço Jo1. Tá? Eu acho que você tá certíssimo. Eu tô orgulhoso. Será algo a gente mudar na nossa prática? Na opinião de vocês? Isso, inclusive. Você já falou. Eu já deu spoiler. Eu faço da minha então, prática. acho que todos concordamos, né, com isso, né? Que bom, fiquei feliz que vocês concordam comigo. Eu não tô achando que você tá sendo over, não. Eu acho que você tá sendo bem justo. Né? Então, ótimo. Então, fica aí o lembrete. Talvez a gente tenha que repensar na nossa prática, ficar mais atentos e talvez já pedir um painel de autoanticorpos um pouquinho diferente para esses quadros iniciais. Ótimo. Então, no quadro articular, como vocês falaram, então, voltando, resgatando, eu acho que só para esclarecer, né? Então, pode ser um quadro igual artrite reumatoide, um quadro de uma poliartrite simétrica de pequenas articulações, principalmente punhos, metacarfalangianas, interfalangianas proximais, ou seja, exatamente, um quadro AR-like, uma síndrome reumatoide. Perfeito? E os pacientes podem abrir com esse quadro, né? Esse que a gente tem que reforçar. Então, principalmente na antissintetase, né? Na antissintetase, dependendo da corte aí, 30% dos pacientes com Jo1 abrem com quadro articular. E esses pacientes que abrem com quadro articular, eles geralmente se comportam muito parecido realmente com um quadro de artrite reumatoide, né? Quando o paciente abre com quadro articular, geralmente o quadro articular ele é mais grave e mais erosivo. E aí, esses pacientes também têm mais fator reumatoide no CCP. Exatamente. E agora? O que é agora? isso? É AR com miopatia ou é só miopatia? Essa é uma dúvida que eu acho que é uma dúvida conceitual, né? Todos nós temos, né? E eu acho que passa um pouco também, pensando em algumas teorias de fisiopatologia da R, né? Que a doença, às vezes, a quebra da tolerância começa no pulmão, em alguns casos, né? E acho que em relação à antissintetase também, né? Então a gente fica na dúvida mesmo, né?
eu acho que também não é um número pequeno de pacientes com antissintetases que vão ter fator reumatoide anti-CCP positivos, né? Principalmente esses com a doença articular mais grave. Sim. Então é uma dúvida mesmo. Mas né? nesse caso, vocês acham que os títulos ajudam? Títulos muito altos? Eu acho que, eu vou ser sincero, eu até tenho uma revisão sobre isso, sobre artrite e paciente com miopatia. Eu acho que título alto, pessoalmente, eu respeito como tendo overlap. Tá? Mas isso tem algum dado, mesmo nessa revisão não tem. Tá? É uma coisa que fica meio nebulosa mesmo. E eu acho que a experiência, enfim, é o que vai definir, além dos títulos, né? Esses títulos altos realmente chamariam mais atenção. E aí, nesse caso, isso pode ajudar a gente na terapêutica, né? A gente vai evitar anti-TNF nesse grupo, né? Preferir, de repente, inibidor de JAK ou então rituximab, né? Que também responde bem em pacientes com doença articular com fator reumatoide anti-CCP em altos títulos. Também pode ajudar bastante na antissintetase. Sim. O metrexato, né, que vai ajudar, né, nos dois casos também bastante. E o ultrassom, por exemplo, que é sempre bom lembrar, né, que às vezes o pessoal vai pensar, nossa, mas como é que vai estar o ultrassom desse paciente, ultrassom com Doppler? Vai ter Power Doppler, pessoal. Vai estar igual. Vai ter tensinovite, vai ser igual da artrite reumatoide, não vai te ajudar a diferenciar. Eu já fiz um consultório ultrassom em paciente com antissintetase em atividade articular, é igualzinho da R. É igualzinho da R. Então, legal. Parece bastante. Muito bom. Então a gente falou bastante de pulmão, falou bastante de pele, falou de articulação. Tem mais algum outro manifestação extramuscular que vocês queiram falar? Alguma coisa assim que vocês querem que vale a pena? Acho que vale a pena citar a cardiopatia, né? A cardiopatia que, foi inicialmente muito vinculada ao anti-SRP, né? Hoje em dia a gente sabe que o anti-SRP não tem uma associação tão enorme assim como a literatura inicial indicou, mas que o paciente com anti-SRP pode fazer um quadro de miocardiopatia grave, ele pode, de fato, tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, né, é que às vezes não faz só miocardite, ele pode fazer também muita alteração de eletrocardiograma mesmo, né? Então, alteração de eixo, enfim, de condução, que pode acontecer e é bom a gente lembrar, tá? Pode falar. Não, e também sintomas constitucionais também, né? Febre a gente pode ver tanto na síndrome de sintetase quanto no anti-MDA5 também pode ter febre. Então acho que também é uma outra manifestação, outro grupo aí, febre, fadiga, né? Aqueles sintomas constitucionais também a gente tem que lembrar. E uma coisa que não deveria ser novidade, mas porque pela primeira vez foi publicado e foi até no EULAR que foi posto um pôster, é que o paciente com miopatia inflamatória morre mais de realmente desfechos cardiovasculares da população geral. Isso a gente já imaginava, né? Mas finalmente isso foi realmente colocado à prova, né? Então também tem essa questão do aumento do risco cardiovascular. Né? Tem uma manifestação que a gente não sabe se ela é muscular ou se ela é extramuscular, tá? Que eu acho que vale a pena reforçar, a disfagia, tá? Porque às vezes a gente tem um conceito errado que assim, o paciente ele não tem nada periférico, nada de fraqueza proximal, então o paciente obrigatoriamente não vai ter disfagia, mas na verdade existe isso, né? Isso está bem documentado, tem pacientes que vão ter disfagia e não vão ter fraqueza, isso, né? O paciente com tifilum gama, por exemplo, paciente com SAI que faz muito quadro cutâneo e tem uma disfagia importante às vezes, e o quadro muscular não tem uma fraqueza tão importante proximal, de cinturas. Perfeito. Eu acho que aí, em relação ao fenótipo, cabe ressaltar o anti-SAE, né, o SAI, ele está muito relacionado à disfagia também, né? E muitas vezes não acompanhado de uma fraqueza tão importante. Então, realmente às vezes a gente fica em dúvida se isso seria realmente uma manifestação muscular ou se teria realmente uma outra fisiopatologia envolvida, né? Assim como a disfonia, né? É a velha história, né? É muscular, é extramuscular, então de qualquer jeito esses pacientes têm que ser tratados com agressividade, né? E isso é importante, a gente lembrar sempre. Então, Ale, acho que a gente podia falar da nossa pedra no sapato aí, literalmente, não só no sapato, às vezes em outros locais, né? E a calcinose? Pois aí? Calcinose é um drama, né? Até porque tem, assim, nenhum medicamento é aquele medicamento maravilhoso para calcinose, né? A gente tem um monte de coisa listada na literatura, né? Tem Marivan, colchicina, diltiazem, bisfosfonato, tiosulfato de sódio, inclusive intralesional. Exatamente. Até tofa, eu fui ler outro dia sobre calcinose tofa e até com bons resultados, inclusive. Mas na prática mesmo é muito difícil, né, a gente decidir, né, o que fazer. O tiosulfato de sódio, por exemplo, eu fiquei tão curioso, porque tem endovenoso, tem tópico, tem tudo que é forma. Lesão. E eu mandei manipular. 25%, eu comecei a usar num paciente,
ele não voltou ainda. Então, serão os próximos capítulos. Mas eu fiquei tão curioso porque realmente eu nunca usei, apesar de a gente ler muito na literatura, né? Foi apresentado um trabalhinho legal no Panlar com tiosulfato de sódio, né? Eu também fiquei empolgado, mas ainda não consegui usar, não. Mandei manipular 25%. E depois eu aviso vocês o que deu. Muita fé, né? Muita fé. Mas assim, alguns pacientes de fato, você começa a usar calcinose, eles melhoram, né? Usar o que não, desculpa. É que falou usar calcinose. Usar colchicina e melhora, mas assim, é uma coisa muito que... Eu não tenho uma confiança muito grande em nenhum medicamento para calcinose. Alguns pacientes graves, inclusive, a gente teve que mandar já para o pessoal da cirurgia, enfim, para poder tirar. Tinha uma paciente, não sei se você lembra, paciente dermatomiosite juvenil com uma calcinose gigante, que a gente mandou inclusive para o Congresso Brasileiro. E assim, era ruim até do ponto de vista estético, porque ela não conseguia usar shorts, porque pegava a perna dela e ficava uma massa enorme e ela tinha muito desconforto, mas principalmente a questão estética que incomodava muito, né? E aí a gente pediu para fazer uma cirurgia e a resposta até que foi boa, né? Assim, ela teve uma melhora, ela começou a usar shorts, que é uma coisa que ela não usava. Então, porque nenhum medicamento foi efetivo para ela. E olha que a gente tentou de tudo para ela, tudo. E nada foi efetivo para ela especificamente. E assim, para além da estética também, a calcinose às vezes inflama, às vezes em área de pressão, então o paciente não consegue sentar porque tem uma calcinose na nádega, enfim. Então, realmente é uma pedra no sapato, né? Sim. Mas na prática de vocês, o que vocês veem como, se for possível dizer isso, como melhor resposta terapêutica? Como a colchicina como a colchicina é mais segura, vamos falar assim, né? Porque eu não vou ficar dando Marivan pro paciente por causa de calcinose, salvo se ele tiver uma indicação por isso, né? Para usar Marivan por outro motivo. Então, eu tento colchicina na minha prática, tá? A resposta é muito variável. Quando melhora, eu não sei nem se é da colchicina ou se é porque, na verdade, o processo inflamatório todo tá melhorando. Então... eu vou mais por aí, eventualmente bloqueador de canal de cálcio, principalmente no paciente que tem realmente um Renault, e muitos deles têm Renault. Então a gente vai associando. Eventualmente bisfosfonato, mas a vida real é que muitas vezes a gente controla todos os aspectos da doença, o paciente está em remissão e aquela calcinose continua a progredir. Então é bem ruim. Até porque lembrando que a calcinose costuma ser algo tardio da doença, né? Na dermatomiosite juvenil isso é um caso à parte, porque não é tardio. Mas na maioria das vezes, em pacientes com não miopatia inflamatória, esclerose sistêmica, por exemplo, é super tardio. O paciente está ótimo, maravilhoso, até a pele soltou já, e a calcinose está lá, né? Então isso é um problema mesmo. Uma pedra no sapato é a melhor definição. Vocês acham que de novo, os inibidores da JAK, o TOFA, pode tirar essa nossa pedra? Vocês acham que é uma esperança aí pro futuro? O que vocês estão achando? Que estão falando bastante, né? Por exemplo, esse ano eu não consegui acompanhar as palestras, as sessões do ACR. Mas no ACR ano passado, só se falar miopatias, era igual TOFA. Tiveram alguns pôsteres, né? No ACR, no EULAR também, né? E eu acho que é uma esperança, né? Mas eu acho que está longe ainda da gente conseguir uma evidência robusta ou da gente conseguir utilizar... Tem que se provar ainda, tem que se provar. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser uma tendência a gente usar mais inibidor de JAK para dermatomiosite, né? Então eu acho que esses dados de calcinose eles vão acabar surgindo, nem que sejam empiricamente, né? Na prática mesmo, a gente usando para outras manifestações. Sim, eu acho que é esperança. Eu acho que ainda não é algo concreto para a gente poder sair usando na prática TOFA para calcinose. Então a gente falou de calcinose, que é uma coisa ruim, mas tem uma coisa que é pior ainda, que é a neoplasia. Quais são os pacientes que a gente tem que ficar mais esperto com neoplasia? Então, os mais que a gente tem que ficar mais atento, então, né? Dermatomiosite, né? Principalmente paciente com anti-TIF, né? E anti-NXP2, a gente tem que ficar atento, principalmente mulheres acima de 50 anos de idade, né? Em pacientes com estetase tinha muita discussão em relação a se vale a pena ou não fazer screening. E o EULAR, novamente, com pôster, mostrou que sim, que vale a pena fazer o screening, principalmente os pacientes com mais idade, que tenham febre, tá? E que tenham um quadro mais agressivo. Além disso, o paciente que tem uma miopatia necrosante imunomediada. O que a gente sabe na literatura é que, aparentemente, os pacientes com anticorpo positivo não têm um aumento importante de paranel. Tá? Eu acabo na prática até fazendo screening, mas a recomendação é menor. Diferente do paciente que tem uma miopatia necrosante imunomediada, duplo soronegativo. Então, um paciente que não é nem anti-HMG com a redutase e nem anti-SRP. Tá?
Polimiosite, que é uma doença que a gente brinca quase extinção, né? Unicórnio. É um unicórnio, né? Que a gente hoje em dia sabe que muitos pacientes que eram estetase e tal, a gente chamava tudo mesmo, né, de polimiosite, né? Quem nunca aprendeu na faculdade, né? Anti-Jo1 é igual a polimiosite, né? E que atrapalhou todos os resultados, possíveis resultados positivos de todos os estudos em miopatia, porque eu sempre botava a polimiosite ali no meio com um monte de distrofia. E doenças, miopatias congênitas que não iam melhorar com nada. Sim, exato. Então isso é uma pedra de sapato também, né, de quem estuda a miopatia. E o paciente com miosite por causa de inclusão, aparentemente também é um paciente que não tem um aumento, né, de risco de paranel quando comparado à população geral. Agora, o como fazer esse screening e por quanto tempo fazer, eu acho que é uma coisa que vale a pena discutir. Você quer falar um pouco sobre isso depois? Perfeito. Saiu uma publicação agora, né, do IMEX, que é um grupo de internacional colaborativo de estudos em miopatias, publicado na Nature, que falou um pouco sobre essa questão, né? Tudo baseado em baixa qualidade de evidência, né? Mas ele basicamente diferenciou, né, aquele paciente com risco padrão, né, risco moderado e risco alto, baseado no tipo da miopatia, né, nos autoanticorpos, no perfil sorológico e em algumas características clínicas também, né? E o que ele sugere é que existe um risco aumentado 3 anos antes do diagnóstico, né, e 3 anos após o diagnóstico. E aí, para cada perfil, né, para aquele paciente com risco padrão, ele bota um kit de exames, né, para aquele com risco moderado e alto, um kit adicional de exames, né, e eventualmente até mesmo um PET scan, né. Acho que é importante também a gente avaliar o screening de neoplasia proposto para aquele grupo populacional, né, naquele país em específico também é importante. Inclusive em lugares com muita incidência de carcinoma nasofaríngeo, até endoscopia, nasofibroscopia também eles indicam. Então, essa publicação está bem interessante recomendo a leitura. Open Access. Agora, para ficar mais prático, até para quem está em casa, né, eu acho que não pode faltar em hipótese alguma nesse screening, né? Então, tomografia de tórax, abdômen, pelve, né? Pegar pescoço eventualmente também vale a pena. Fazer a questão do PSA para homens, né? E para mulheres, mamografia para Nicolau. A questão das escopias é muito discutido se vale a pena ou não fazer. Para o protocolo da idade, então acima de 45 anos de idade, sempre fazer a colono, né? Não tem discussão. Antes disso é discutível, né? Eu pessoalmente tenho uma experiência, acho que na verdade ausente de TGI como sendo foco de neoplasia nos pacientes, tá? Mas tem lugares, por exemplo, Japão. Você vai falar isso no Japão, não faz sentido, né? Lá tem que ter uma endoscopia, por exemplo, porque a gente sabe que é grande a incidência de câncer de estômago, por exemplo, né? E aí, o PET-CT é uma coisa que no consultório particular, eventualmente eu faço, né? Quando realmente faz sentido. Quando eu penso que o paciente tem muita chance de ter, eu faço PET-CT. Então você estava falando do PET. Então, na minha prática, realmente, do consultório particular, quando penso que o paciente tem muito risco de ter realmente uma neoplasia, eu peço o PET no momento inicial. Né? Mas o que seria esse muito risco para você, Luiz? Aqueles pacientes que nem eu citei no começo com dermatomiosite mesmo, né? Mulher e homem também, mas acima de 50 anos de idade, que tem o anti-TIF ou anti-NXP2, né? E esse é o principal grupo, né? Agora sim, qualquer paciente que chegue para você perdendo muito peso, além daquele quadro inflamatório também, então tem outras características que você acaba usando. Não está respondendo ao tratamento como esperado, não está respondendo ao tratamento, isso, maravilhoso. Isso. A má resposta ao tratamento. Exato. E a presença também de características atípicas, lesões ulceradas, isso também entra como característica de risco ali na publicação do IMEX. Perfeito. Lesão de pele estranha, né? E por quanto tempo você gosta de seguir esses pacientes na prática? Acho que isso é uma outra questão importante, né? Então, esse conceito de miopatia associada ao câncer, né? Algumas publicações 5 anos depois, outras 3. Essa última publicação fala 3 anos, né? E teoricamente, a partir de 3 anos, o risco do paciente seria o mesmo da população geral. Você poderia seguir como um rastreio populacional indicado, né? Não fazer nada diferente. Que é o que eu faço na prática, inclusive, né? 3 anos mesmo. E também a gente tem que pensar, tudo bem, né? Um paciente que tem risco de neoplasia, mas a gente tem que pensar também do ponto de vista de custo-efetividade, pensando no sistema público. Sim. Público não, pensando no sistema de saúde como um todo, né? E também no próprio paciente, a conta, no final das contas, dá um ciclo, né? Então a gente tem que pensar no sistema de saúde como um todo. É isso. E também no próprio paciente, porque é um paciente que já é muito sofrido e ficar sendo submetido a diversos exames, às vezes, né,
não tão não invasivos assim, pode ter um custo também. Radiação mas também. Eu perguntei específico do PET, que eu acho que ele é um exame mais controverso que a gente tem nesse de screening neoplásico, né? Porque eu acho que é o que a gente tem mais... não tem tanto parâmetro, enfim, bem estabelecido, muito falseador, muito local dependente, operador dependente. Então, acho que o PET ele é o mais controverso mesmo de E todos. se tiver muita atividade muscular, o PET vai brilhar o bem. corpo todo. E Vai aí brilhar bem. não vai ajudar tanto também. Vai brilhar bem. Alguns autores até recomendam, eu já li, de fazer ressonância de corpo inteiro, por exemplo, que daí você vai ver a parte muscular, né? E daí já vê a questão de para. Mas eu na prática, eu não vou muito por esse caminho. Isso aí no seu mundo, Luiz? Isso era piada. A gente fala que existem dois mundos. Tem o mundo real e o mundo Luiz. E vale a pena lembrar também dos cânceres mais associados, né? Então, em geral, a gente pensa em pulmão, ovário, né? Mama também tem associação. E eu já tive uns 3, 4 casos de linfoma associado, né? Então é outra coisa também pra gente lembrar, né? Muito bom. Muito bom. Então, assim, se a gente fosse resumir tudo, né? Quando que eu tenho que pensar naquele paciente que não tem músculo? Então, como a gente já falou algumas vezes, paciente com artrite soronegativa, ponto, a gente tem que lembrar que pode ser o início de uma antissintetase, por exemplo. Paciente com artrite soronegativa evoluindo com pulmão, também tem que pensar. Ou evoluindo com fenômeno de Renault, ou com FAM citoplasmático, né? Eu acho que esse daí a gente tem que ficar esperto. Ou mesmo soropositivo com essas características atípicas também. Que vai pensar em overlap, né? Tem que pensar em overlap, perfeito. Outra coisa pra gente pensar também é pacientes com IPAF, né? Que vocês já falaram muito bem. E aqueles pacientes que podem simular outras doenças, né? Paciente que às vezes tem um quadro com Hashimoto, que não é tão típico do lúpus, que pega região do suco nasolabial, o pápula de Gottron, que a gente também tem que lembrar. E até só citar aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar. Beleza, tem o invertido do Gottron, né? Que é o hand hash, que aí a gente tem que esquecer dermo, tem que lembrar de lúpus, né? Que é o paciente que tem eritema na região das faces tensorosas do dígito. Eu sempre gosto de lembrar isso. Mas tem mais algum outro? Acabou? Eu acho que tá de bom tamanho, né? Show, sucesso. Tratamento, então, quadro articular. A gente vai fazer parecido com o que a gente faz na artrite reumatoide, só tira um remédio aí que tem que tirar, pelo amor de Deus, que é o TNF, né? Exatamente. O restante dá para fazer, né? Se dá até para tentar o abata, mas a gente sabe que o quadro muscular não é muito bom, mas para articulação funciona, né? E assim por diante. Para o quadro cutâneo, a gente já é o dia a dia, é a dermato dia a dia, não vou nem entrar muito nesse mérito, talvez só falar um pouco do antimalárico. O antimalárico, dentro da dermatomiosite, a gente sabe que tem até 30% de risco de evoluir com lesões, né? Que inclusive simulam a dermatomiosite, né? E que se você não lembrar aquelas lesões da hidroxicloroquina na dermatomiosite, você vai acabar comendo bola e aumentando, fazendo um upgrade no tratamento, em vez de tirar a hidroxicloroquina, que é muito controverso, né? Então a gente sabe que para quadro cutâneo aparentemente até tem alguma resposta, mas para todo o resto não tem, e mesmo para o quadro cutâneo é controverso. O tamanho do efeito é muito pequeno, né? É muito pequeno. E parece que alguns fenótipos, né? Alguns anticorpos são associados a um risco maior, né? De exacerbação do quadro cutâneo e outros menor. Perfeito. Então, e sabe uma coisa que eu queria falar? Que eu acho que o pessoal esquece também. Leflunomida. A leflunomida tem um papel nesses quadros cutâneos da dermatomiosite. Não é um papel assim do tipo, o primeiro medicamento a escolher, mas para algumas pacientes como resgate funciona muito bem. Isso saiu depois de um estudo, inclusive, lá do HC, tá? E que daí a gente tem alguns pacientes da casa que respondem muito bem quadro cutâneo à leflunomida, tá? Então vale a pena só deixar essa informação também. Essa informação acho que já valeu quase o episódio inteiro. Pra mim, já valeu. E às vezes é uma coisa que às vezes acaba pegando paciente que vem acompanhando em outro lugar, etc. E tá usando hidroxicloroquina. A minha tendência sempre é tirar. Porque eu acho que é um fator confundidor, que não ajuda no benefício, e ainda piora a adesão do paciente a outros remédios. Porque quanto mais remédio você dá, menos o paciente toma o que precisa ter tomado, né? Então o paciente perde o foco. Perfeito. Isso é uma coisa que eu foco muito na prática. Falando de pele ainda, mais uma vez... Vocês acham, de novo, porque assim, pele a resposta é muito ruim muitas vezes. O paciente melhora de tudo e por mais muitas vezes que seja satisfatório pra gente o quadro de atividade cutânea do paciente, é uma atividade leve ali muitas vezes, só aquele eritema discreto, pro paciente não é satisfatório, né? Se a gente lembrar que dermatomiosite é uma doença muito mais de mulheres do que em homens. Isso, a gente sabe que tem a parte estética, que isso às vezes tem impacto, tem paciente que já aconteceu comigo algumas vezes, o paciente acompanha no ambulatório, tem uma qualidade leve, que todo mundo estava ignorando. E eu perguntei para ela, você está feliz desse jeito? Ela falou, não, eu não consigo sair de casa sem maquiagem. Eu queria que ela tirasse a maquiagem na consulta, ela não teve coragem de tirar. Então, o
que eu posso fazer assim? O que vocês acham que dá pra gente otimizar no quadro cutâneo? Porque acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar. Eu acho que todo paciente que tem um quadro cutâneo, isso é muito comum, né? A gente chama até às vezes de dermatomiosite pós-miopática. Melhora o músculo, mas a pele ainda está bem ativa, né? Primeira coisa é reforçar algumas medidas comportamentais básicas, né? Fotoproteção, que muitas vezes o paciente não adere. O uso das medicações tópicas eu acho muito importante também a gente colocar, né, quando é lesão de face, os inibidores de calcineurina, né, ou o corticoide tópico, né, sem ser na face, em regiões de dobra também a gente pode usar no couro cabeludo também, alguns pacientes têm muito prurido no couro cabeludo. E eu acho que talvez a droga que responda melhor na pele assim, seja mesmo a imunoglobulina, né? Então, foi sensacional, porque eu ia falar isso também, da parte de medicamentos tópicos, né? Tratamento tópico e fotoproteção. Mas sim, a imunoglobulina eu gosto bastante para quadros graves, né? Outro medicamento que a gente falou pouco aqui, mas que eu gosto para quadro cutâneo, além do metrexato e tal, é o mofetil também. Eu tenho alguns pacientes com boa resposta também com mofetil, tá? Para quadro cutâneo. Tá? E mais uma vez, os inibidores de JAK, né? Eu não quis falar de novo, porque eu não tinha falado demais. Mas sim. Muito bom. E do quadro pulmonar, a gente acho que já discutiu bastante. Só uma coisa que eu não citei, a gente não citou, foi a azatioprina, né? Que também eles citam nos quadros menos graves. Sim. A azatioprina também como opção. A azatioprina que caiu na esclerose sistêmica, é muito difícil a gente ver qualquer guideline, ainda falando de azatioprina para pulmão, especificamente para pulmão, na esclerose sistêmica, mas na miopatia tem um papel ainda, né? Principalmente para quadros menos graves, tá? Excelente. Eu acho que a gente deu para aprender muita coisa hoje sobre manifestações extramusculares nas miopatias autoimunes sistêmicas. Bom, pessoal, então a gente queria agradecer a participação de vocês. Acho que foi uma discussão muito rica, aprendemos muitas informações relevantes aí para a nossa prática clínica, né, Ale? Então acho que foi de grande valia a participação de vocês aí, a gente queria agradecer. E pessoal, vocês querem deixar algum recado final aí pro pessoal que está escutando? Eu queria deixar um recado que é para a gente tomar cuidado com o diagnóstico de polimiosite, para evitar dar corticoide para distrofia muscular, miopatia congênita. Então, vamos reconsiderar esses diagnósticos. Esse seria o meu recado e agradecer o convite de estar aqui hoje conversando com vocês, foi muito agradável. Perfeito. Então, agradecer demais o convite. Foi muito bom, tá? Ter esse bate-papo com vocês. E a gente fica à disposição, né? Para próximos episódios que venha a necessidade. Não, será maravilhoso. Maravilhoso ter vocês aqui. Pois. É uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Aproveitando esse final. Cada um aqui tem a sua realidade, tem a sua experiência e todo mundo se agrega, né? Eu acho que a gente, às vezes, conversando com mais da nossa região, a gente consegue agrega um pouco, mas às vezes quando vem um olhar de fora, agrega muito. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Realmente, eu acho que a gente na reumatologia no Brasil, a gente se juntando realmente os extremos, as várias regiões, acho que a gente cada vez vai conseguir crescer de maneira mais exponencial. Porque realmente, eu acho que no Brasil a gente tem uma das melhores reumatologias do mundo. Eu não tenho nem muita dúvida, não. Acho que a gente não perde pra ninguém. E obrigado por vocês estarem aqui novamente, de verdade. Quem tá ouvindo aí em casa, não deixe a gente acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, curte. Quem tá no Spotify, não esquece de apertar as estrelinhas aí, dá 5 estrelas, por favor. Que é uma coisinha que vocês vão gastar pouco tempo e vão conseguir ajudar bastante a gente. Obrigado, pessoal. E também deixar sugestões aí para os próximos episódios. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.